Começa agora o programa que dissipa mitos e enfrenta até os temas mais difíceis do mundo da cerveja. Apresentado pelo grão-mestre das piadas ruins, Henrique Boaventura. Posso falar a besteira que eu quiser aqui, que tá tudo em casa. Na companhia de pessoas mais inteligentes que ele. Esse é o Braçagem Forte. Alô, Lloyd, Henrique Boaventura aqui. E por trás desse nome tem uma história e parece que é triste, eu quero saber ela. E pra dar continuidade, né, a esse programa, diretamente da Ilha Manezinha, o Fabito da Armada veio me ajudar, né? Vamos pra mais um, já que foi muito solicitado e muito aclamado esse formato de programa, a gente traz ele de novo, porque é isso que eu faço. Programa que os outros falam e eu só tenho que ficar escutando, melhor tipo de programa. Dá um oi, Fabito. Oi, espero não decepcionar a galera, né? Que depois daquele programa sensacional do Raul, o pessoal esperando, aparece o Fabito, pô. Ó, mas aí que tá o negócio. Tem méritos e méritos. Não, tem méritos e méritos, Fabito. Porque olha só, o mérito do Raul é fazer uma German Light Beer. O teu mérito é estar no BJCP. Ah, então. Não é todo dia, eu não tenho roupa adequada pra falar com gente que tem cerveja listada no BJCP. Isso é outro rolê. Mas sabe quem tá aqui ouvindo o programa junto conosco aqui, porque voltamos a fazer o programa ao vivo? São os nossos queridos apoiadores e apoiadoras Braçagem Forte, que tem vários benefícios em nos apoiar. Tem sorteio de equipamentos, livros e merchans exclusivos, participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país, acesso ao Jogando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. E se tu quiser ter acesso a tudo isso, faça como o Thiago Reis, Leandro Almeida, Gabriel Mendes de Souza Martins, Carlos Alberto Poitevin e Cintia Okawa, além de um século de outras pessoas mais que nos apoiam pelo Apoia-se. O link é apoia.se/braçagem-forte, o link tá no post. E olha só essa novidade, hoje abre o Cofre Forte. Para quem não conhece, é uma parceria que o Braçagem Forte tem com a Levitec. E a ideia é bem simples, a Levitec tem um banco de micro-organismos que não estão em nenhuma prateleira de brew shop. Coisas que a maioria dos cervejeiros e cervejeiras nunca vai ter acesso. Só quem ouve o Braçagem Forte que vai. E a levedura dessa edição de reabertura é uma Belgian High Gravity que nunca foi propagada antes. Então, se você quiser fazer um clone de uma Westmalle ou qualquer outra trapista de verdade, essa cepa tem tudo o que você precisa. Essa é uma ação exclusiva para os ouvintes do Braçagem Forte. E se você é apoiador ou apoiadora, ainda tem 17% de desconto, exclusivo para você. Se ainda não é apoiador ou apoiadora, mas quer aproveitar o desconto, vire apoiador agora que na hora você já vai receber esse cupom. Então acesse já braçagemforte.com.br/cofreforte para garantir a sua levedura exclusiva. O link também está na descrição do episódio e em todos os lugares. Bom, Fabito, precisa te apresentar ainda ou tu já é considerado uma figura que não necessita de explicações? Não, eu acho que já terceiro, quarto programa, né? Acho que o pessoal já deve me conhecer, mas de qualquer forma, para quem pegou não ouviu os anteriores, eu me apresento rapidamente. Fabito, sou da Armada Cervejeira, aqui de São José, na Grande Florianópolis, cervejeiro caseiro desde 2008, e enfim, muito grande entusiasta, né? E da cerveja nos seus, né, desde julgamento, enfim. E estamos aí agora mais do que nunca, né, como eu falei no outro programa, eu quero voltar a falar isso, mais cervejeiro caseiro do que nunca. Então, prazer grande estar aqui, principalmente para falar deste filho querido, né, dessa filha querida, Daenerys, e prazer bem grande poder contar um pouquinho da história dela, que eu acho que é interessante, tem um pouco engraçada, um pouco, mas prazerzão estar aqui.
mais uma vez. Bora lá. Cara, só pro pessoal entender um pouquinho, né? Dá uma breve contextualizada da Armada, né? O que é Armada, o que tem de cerveja, a filosofia por trás dessas cervejas, qual é a linha que vocês seguem, só pro pessoal entender, né? Legal. A Armada nasceu da Serva catarinense, né? A gente tinha aqui, lá no começo da Serva, encontros quarta sim, quarta não. E aí, nas quarta não, a gente juntou um grupo de pessoas que tinham afinidade, que, enfim... E começamos a nos encontrar, e aí a gente propunha, era um grupo de estudos originalmente, assim, então a gente propunha estudar estilo, enfim, estudar processos, trocar ideia, então, e aí nós éramos, né, não somos mais em 10 pessoas, que a gente brinca que na época era o que cabia em volta da mesa, da onde a gente se encontrava, né, e aí a Armada começou. Então, assim, como esse grupo de estudo, a gente começou a fazer uns eventozinhos para arrecadar dinheiro para fazer uma viagem de estudo para a Bélgica, que a gente queria fazer na época. E lá pelas tantas, um dos nossos amigos ali tinha um equipamento um pouquinho maior que ele não estava conseguindo usar. E aí ele chegou um dia para nós: pessoal, tem esse meu equipamento aqui, eu não estou usando. Vocês não querem pegar aí para vocês brincar? Vamos colocar em algum canto aí e tal. Aí a gente falou: não, vamos pegar esse equipamento. Mas se a gente pegar um lugar e colocar ele, a gente vai regularizar como uma cervejaria e abrir um tap. Isso foi em 2015. Então a gente tirou o equipamento lá da casa dele, alugamos um galpão, colocamos, fizemos um tapzinho bem simples na frente. Isso em Floripa? E em São José. São José. Em São José, isso. Que é onde é a fábrica ainda até hoje, né? Uhum. E aí nós fizemos um pequeno tapzinho. Então a ideia é que, até a ideia da Armada, do nome, né? Não tem nada a ver com armas, mas sim com as embarcações, né? Então que cada um trouxe, né, um pouco do seu conhecimento, dos seus interesses. Então tinha o cara que era especialista em belga, o cara que era especialista em americanas, o cara que era especialista em inglesa. Tinha, aí já puxando um pouquinho o assunto do episódio, tinha o Moriga, que ele, sei lá, desde 2010, 2009, 2010, ele só fazia wilds, né? Então assim, eu aprendi, as primeiras sours que eu tomei foram dele, que ele fazia com... Tem alguma coisa na água, né? De Floripa, né? Tem alguma coisa na água aí que o pessoal gosta de fazer cerveja ácida, né? Ele fazia isso já desde muito antes, assim, 2009, 2010. Ele cultivava micro-organismos de fruta para fermentar, fazer umas coisas muito loucas. Enfim, então a gente abriu a Armada nessa pegada. Foi meio assim, sem grandes pretensões. E eu sempre digo que eu não sei o quanto isso é bom ou é ruim, né? A gente não tinha nenhum plano de negócio, plano comercial, nem nada. Vamos abrir aí, ver se a gente fazer o que a gente gosta, ver se alguém parece aí para tomar cerveja. A gente começou a abrir os taps sexta e sábado, depois começou quinta, sexta e sábado, depois quarta, quinta, sexta e sábado, e assim foi indo, né? Hoje em dia nós somos em 6 ainda. Então no começo a gente meio que fez tudo, né? Tanto construiu a fábrica, o bar, a gente se revezava no atendimento no balcão. E aí, depois de um tempo, a gente contratou uma pessoa para trabalhar no bar. Aí, depois, com a pandemia, fechamos o bar da fábrica. E hoje nós temos 2 PDVs, 2 pontos de venda em Florianópolis, né? Um no centro e um em Santa Mônica. E continuamos em 6 pessoas. O Gabriel Queixo, que é a grande alma da Armada, né? Quem toca tudo, que segura a bomba toda, né? E então, assim, hoje em dia até da operação no dia a dia não participo, né? Eu sou hoje minha função oficial na Armada é ser um agitador. Carinha bonita por trás da empresa. Nada, eu tiro eles da zona de conforto, eu que invento as buchas, né? Tipo, essa receita aqui, se a gente usar 20 mil... Olha essa torneira tcheca. Isso, a gente usar 20 mil quilos de não sei o que, e esse fermento e esse não sei o que. Enfim, hoje em dia não participo do dia a dia, tô mais agitando, levando receita. Então, quando a gente abriu, cada um trouxe as suas receitas, né? Que fazia em casa, que gostava. E aí, hoje em dia, agora eu retomei, agora que eu voltei a ser cervejeiro caseiro empolgado, tô incomodando eles. Faz essa, faz aquela outra. Essa aqui eu fiz em casa, ficou... Fazer defumada. Essa aqui eu fiz em casa, ficou boa. Essa aqui... Né, tá... Voltei a incomodá-los. Mas é isso. Então, a gente tá com os 2 bares hoje. Então, a gente tá... mercado cada vez mais difícil, mas a gente conseguiu, de alguma forma, cavar um espacinho aqui, tem uns 2 PDVs legais assim, que a gente consegue vender toda a nossa produção. Então, as nossas cervejas, como a gente estava conversando antes, a gente não invasa, a gente não vende para PDVs nem nada. 100% da nossa produção é vendida nos nossos bares próprios, né? E isso é uma coisa muito doida, né? Porque eu tava pensando na pauta do programa hoje, tava
refletindo, né? E lembrando que no BJCP, se eu não estou redondamente enganado, só tem outro grupo de estilos que tem cervejas que não são engarrafadas, que são as tchecas. Tirando as Pale Lagers, que tem a Czech Pale Lagers, que tem engarrafada, mas, por exemplo, as Amber Lagers, Czech Amber Lagers e as Czech Dark Lagers, elas, quase nenhuma delas tem engarrafa. E aí o Fabito disse assim, por que não eu ser essa outra ponta de cerveja sem garrafa no BJCP? Mas falando especificamente de uma cerveja agora, Fabito, o que é a Daenerys? Daenerys. Então, quando a gente abriu, desde o primeiro momento, a gente abriu o tap, no primeiro dia que a gente abriu o tap, a gente tinha sour, né? Mais de uma, inclusive. O que para 2015 era algo assim, né? Eu acho que se 2015, se você entrasse aleatoriamente no mercado, talvez alguma importada, alguma belga, mas era muito difícil você encontrar alguma cerveja sour, então a gente já fazia em casa, a gente já tinha as receitinhas que a gente mandava para concurso, ganhava umas medalhinhas, e aí a gente disse, não, vamos fazer. E aí vem aquela coisa que todo mundo que faz sours, né, a gente vamos fazer uma base e distribuir ela em 10, né, em 10 brincadeiras diferentes, né. Então, na época, especialmente, todos nós estávamos muito empolgados com sour, assim, era algo... Aliás, não era novo enquanto bebida, a gente bebia sour, a gente viajava, tomava por aí, comprava, etc. Mas era novo para nós enquanto produzir cerveja, né. Então, a gente começou a... Putz, é fácil brincar com isso aqui, usar lactobacilo assim é fácil, a gente usava Yakult na época. Yakult. Isso eu tenho dúvidas, tenho questionamentos sobre isso, mas vamos lá, a gente vai chegar lá. Pô, Yakult tinha, eu acho que, eu não sei se ainda existe, tinha aquela versão 40 bilhões, pô, já vem até com pitch, já vem até com o pitch. Já vem com o pitch rate, correto? Não correto, mas digo, já te diz até o número de células viáveis. Não, mas se tu pegasse um monte, pegasse um packzinho com vários de 40, tu chegava no pitch correto. É isso, é exatamente o que nós fazíamos, né? E então a gente tava bem maravilhado, assim, com um mundo novo de possibilidades que se abriu da gente fazer sour e com as brincadeiras e com as combinações. Então a gente fazia uma base e dividia, assim, em tudo que você pode imaginar. E às vezes a gente fazia brincadeira no tap, assim, esse final de semana é o Sour Weekend. Aí, sei lá, das 21 torneiras nossas, sei lá, 15 eram sours, né? Que tristeza! Então, assim, era bem legal na época, né? E aí, tinha várias, né? E aí, uma das que, obviamente, por conta daquela cor chocante da pitaia, uma das que fez mais sucesso foi essa Daenerys, que a combinação era pitaia e maracujá, que nós fizemos, né? O Strapa, na época, conseguiu um fornecedor de pitaia aqui no sul do estado. Aí nós compramos e processamos, né? E pitaia é aquela coisa, né? É chuchu, chuchu de rico. Gosto de vermelho. Então a gente pensou em usar na época uma fruta que tivesse bastante impacto sensorial, né? Maracujá traz isso, né? Hoje em dia eu vejo que o pessoal também costuma usar bastante goiaba, enfim, traz uma fruta de bastante expressão com ela, fica legal a combinação. E o que é legal, assim, que ajudou muito, assim, as pessoas a quebrar o preconceito, pedir uma Catarina Sour uma primeira vez, e inclusive para o sucesso da Daenerys, que foi de tudo que a gente fez, que continua, a gente sempre fazendo, faz várias vezes por ano, é a cor, né? É o efeito manada, né? Você tá num bar, num evento, qualquer lugar, que aparece uma pessoa com um copo pink naquela cor, né? Hoje em dia é mais comum, né? Hoje em dia já é bem... Mais ou menos, né? Ainda não é tão comum, né? Mas assim, não choca, não surpreende ninguém, né? Em 2015, 2016, você sair de um tap com uma cerveja pink, tipo, todas as pessoas iam instantaneamente lá e diziam, eu quero o que ele tá tomando, né? Tipo... eu acho que hoje em dia, num bar, o que choca é uma cerveja límpida e na cor padrão, assim, cor amarela. Tipo, isso que mais choca uma cerveja tá assim no copo. Na época era o contrário, né? Que tempos vivemos, hein? Meu Deus do céu. Ô, Fabito, e onde que ela se encaixa no portfólio da Armada? Ela é ela é a tua... É core. Cerveja de guerrilha? Assim, a gente mudou muito o perfil das nossas cervejas e um pouco do nosso público nos anos, né? Quando nós abrimos, nós éramos um bar que ficava no continente, escondido, e foi surpreendente que as pessoas iam até lá, formavam fila e tal, assim, que a gente teve que abrir mais dias, aumentar o horário de atendimento, porque era uma coisa, tipo, bem diferente pra época aqui, pra nossa realidade aqui, né?
Então, nesse primeiro período, a gente recebia muito mais pessoas já iniciadas, né? Cervejeiros, pessoas que conheciam. Então, num primeiro momento, era IPA e Sour, né? Eram as nossas duas frentes, assim, fortes. E aí, quando nós fomos para os bares do centro, que nós abrimos os bares do centro, aí a gente já começa a pegar um público mais leigo, tá ligado? Querendo ter uma noite agradável, né, e tal. E aí a gente começou, hoje em dia, então a gente vende... O Pilsão, obviamente, hoje em dia é o que mais vende, né? É Pilsen, IPA e Sour, né? É muito engraçado, tipo assim, tu me diz que o pessoal quer ter uma noite mais agradável. Lógico que ela não vai ter uma noite agradável com Sour e com IPA, né? Ela vai ter uma noite agradável com Lagers. Isso, palavras do Fabito, tá? Eu não tô falando nada, foi o Fabito que falou, eu só tô complementando aqui. Não, eu quis dizer que a cerveja não é o foco, né? Quando as pessoas iam pro nosso bar da fábrica no começo, a cerveja era o foco, não tinha comida, não tinha nada, o bar era feio, era desconfortável, mas as pessoas iam pela cerveja e lotavam, né? Mas a cerveja era boa. A cerveja era boa. E lotava. E aí, hoje em dia, né, eu vejo que, claro, algumas pessoas estão ali pela cerveja, outras pessoas pela pizza, mas uma boa parte do pessoal ali tá só tendo um momento de entretenimento, de relax pós-trabalho, etc. A cerveja não tá mais no foco central, assim, né? Mas esse estalo inicial da cerveja, tipo, acho que tu deu uma boa introdução sobre isso. Testar várias frutas diferentes, com uma base bem definida. Bem definida, eu digo, uma receita de base bem definida, daí tu vai testando frutas, vai testando intensidades, e isso vai meio que moldando algumas cervejas de vocês, né? Mas botar ela no tap foi meio que tipo assim, vamos se provocar, é uma vontade nossa porque a gente quer, ou de certa forma 2015, né, que foi quando vocês colocaram ela no mercado, já era uma demanda, né, vamos tomar Catarina... 16 talvez. 16, então, beleza. Foi final de 15 ou início... Já tinha o draft das Catarina Sours, né, já era alguma coisa Catarina Sour, né? Não, aí é que tá. O início da coisa é que quando nós abrimos o tap e começamos a vender Sour, foi pré-Catarina Sour, e se você pegar as primeiras fotos dos taps nossos, a gente colocava como Berliner Weiss com tal. Berliner Weiss com... Fala de novo, como é que vocês chamavam a Catarina Sour? Fala pertinho do meu ouvido que eu gosto mais daí. Não, mas é daí que nasce o negócio. É claro que a gente chamava de Berliner Weiss. Era a referência mais próxima que nós tínhamos. Só que aí o que eu já sempre, pra quem já me ouviu falar sobre o assunto, vai dizer, lá vai o Fabito falar isso de novo. Mas o que acontece? No início, a gente abria o tap, fazia cerveja ácida que as pessoas não estavam acostumadas. Chamava elas de Weiss. Cara, isso gerava um desalinhamento de expectativa que o cara leigo entrava no bar e dizia, eu quero aquela Weiss. Achava que era de trigo padrão alemão. Isso. E o cara super escolado, mas essa tua Berliner Weiss aí... com esse caminhão de fruta, tem 5,5% de álcool, tem não sei o que, isso não é uma Berliner Weiss. Aí, esse que foi a chamada inicial pro negócio todo, assim, porque Berliner Weiss com fruta não comunicava bem pra ninguém, assim, tipo, e era um momento em que as pessoas não estavam acostumadas a beber sour, então a gente servia, aí olhava aquela careta da pessoa, aí assim, tá bom, amigo, o que você quer no lugar? Já tirava o copo, assim, tipo, vê uma IPA. Os Henrique da vida, né? E aí então, assim, nasceu disso. Então, e aí, adiantando na pauta, né, a história da Catarina, aí a gente começou a fazer essas cervejas, a gente conversando aqui com os amigos do Leaf e da Blumenau na época, né? Eles assim, a gente vai fazer uma cerveja assim e tal, a gente chamou de Catarina. Aí eu, por que e tal? Ele assim, não sei, a gente chamou de Catarina, porque pra uma cerveja diferente, a gente quer, né, dar um marketing diferente, vender e tal. Aí cerveja é minha, eu chamo do que eu quiser. Isso, e aí deu estalo na gente, assim, do tipo, cara, legal, podemos chamar de Catarina também? Aí eles assim, claro, né, assim, então, provavelmente depois que eles lançaram a Catarina, que eles fizeram lá, a collab da Blumenau com o Leaf, a gente, muito na sequência, apagou o quadro, tipo, não, agora não é mais Berliner Weiss com fruta, agora é Catarina. E foi... Só Catarina, sem o Sour. Com Sour, Catarina Sour. Agora é Catarina, assim, tipo, a gente apagou e entrou no bonde junto, assim, porque, cara, a gente não comunicava bem aquilo, tipo, pra ninguém. Assim, cara, vamos chamar do que a gente quiser, que aí não tá errado pra ninguém também.
As pessoas vão ter que perguntar pra gente o que é aquilo, vão dar a chance da gente explicar, a gente vai conseguir introduzir. Isso foi uma coisa muito legal, assim, de toda a minha trajetória com cerveja, de cervejeiro caseiro, desse rolê com a Armada e tudo mais. Uma das coisas mais ricas é ter trabalhado em balcão de bar, assim, sei lá, talvez 1 ano e meio, 2 anos, assim, que a gente ficava se alternando entre os sócios no atendimento, né? Aquela coisa, assim, a gente abriu uma cervejaria sem grandes compromissos comerciais para fazer o que a gente gostava, te respondendo a pergunta, né? Então, nossa pira foi assim, cara, a gente ficou muito tempo sem ter uma Pilsen no bar. Acho que no bar da fábrica talvez nem tenhamos tido, né? A gente, sei lá, com 1 ano e meio, 2 anos de fábrica, a gente foi fazer uma Weiss. Aí eles, tipo, pô, vamos fazer um dia uma Weiss? Vamos. Aí eu digo assim, deixa pra mim, deixa eu fazer a receita. Eu chamei de trabalho sujo, porque era alguém que tinha que fazer, o trabalho sujo era eu. Então, assim, a gente abriu pra fazer o que a gente gostava, ponto. Não tinha pressão comercial, não tinha nada. Era 10 malucos com um custo mensal baixíssimo, né? Então a gente fazia o que a gente gostava. A gente bretava cerveja no tanque de inox mesmo. Não tem, né? Jogava as maluquices do Moriga lá, os wild, os micro-organismos malucos dele dentro do tanque. Depois cipava direitinho, fazia. Não tinha compromisso nenhum com nada, assim. Então isso foi muito legal do começo. Só que aí essa experiência de balcão, quando alguém vai te pedir, tipo, tá, eu tô fazendo aqui uma coisa meio dane-se, né? Mas, pô, eu quero agradar esse cara que tá aqui na frente, né? Eu quero que essa pessoa goste, entenda. Aí você começa a pegar do tipo, pô, aí você muda um pouco o jeito de pensar, né? E você tentar explicar uma cerveja sour num momento em que ninguém tava tomando sour, ninguém sabia o que era sour. Tive experiências interessantíssimas de balcão, assim, de conversão de hipero, de conseguir explicar a cerveja de um jeito para uma pessoa que não bebe cerveja e ela voltar depois 4 finais de semana seguidos no bar e dizer, eu não bebo cerveja, mas eu bebo Catarina Sour. Assim, foi uma jogada, assim, mercadologicamente falando, marqueteiramente falando, Fabito, foi excelente, porque Sour comunica mais do que Berliner Weiss. Uhum. Nome por nome, né? Ninguém conhece Berliner Weiss no Brasil. É uma cerveja muito distante de nós, né? Uhum. Mas tu explicar sour como azedo, né? Tipo, bala sour, o pessoal já tem um pouquinho de conhecimento sobre a palavra, né? Então já realmente uma mudança, mais próximo pra quem tá consumindo. Uhum. Mas o nome, Fabito, eu até fui pesquisar. A série do Game of Thrones na TV, ela veio depois do nome, né? Sim. Depois da cerveja. Vocês fizeram com base nos livros do Martin ainda. Não. Na verdade, assim, essa história... Ai. Essa história é interessante. O que aconteceu? Aí, assim, né? Uma das prerrogativas da Armada era que quem faz a cerveja batiza ela. Ok. Então, a Daenerys era uma receita minha, junto com o Strapa, que conseguiu os pitaias e tal. Então, ela é minha, eu chamo ela do que ela quiser. Eu, como também não sou uma pessoa exatamente criativa para nomes, eu chamei de Dragon, que é Dragon Fruit, né? Pitaya, chamei de Dragon. Pô. Vacilou. Nome muito simples. Muito simples. Então, muito simples. Não sou particularmente bom em nomes. Aí botei Dragon, né? Tipo, ela ficou algum tempo, talvez alguns lotes como Dragon no quadro. E aí foi no início da série, né? Então, contextualizando, né? Eu sou um pouco da contracorrente. Então, cara, tudo que alguém chega do dia pra noite e diz, uau, isso aqui é legal, assiste, vê, ouve, toma, come, não sei o quê. Eu tenho uma coisa minha que não quero, não vou, assim, tipo... é uma coisa minha desde sempre pra tudo, cultura, música, etc. Cara, quando tem um efeito manada muito grande, eu corro pro outro lado, né? Sempre tive isso, tenho isso até hoje. E todo mundo veio, pô, é série, não sei o que e tal. Aí eu falei, não vou ver. Não quero saber, né? Não sei o que. E aí o Gabriel, o queixo, começou a me encher o saco. Cara, na série tem a Daenerys. Aí ele me contou a história toda. Que a Daenerys isso, a Daenerys assim, a Daenerys assado. Faz todo sentido a gente chamar essa cerveja de Daenerys e não sei o quê. Porque a cerveja que o pessoal tá gostando de tomar, faz sucesso, e a série tá fazendo sucesso. E aí vai ter essa associação, então não sei o quê. Não. Cerveja minha, nome meu, não vai se chamar Daenerys. Chama do que eu quiser. Aí ele, não, porra, vai ser aqui. Eu falei, não vai. Aí ele, porra, não sei o que e tal. Aí, beleza. Então passou, ficou Dragon. Aí, o que aconteceu, né? Continuando um pouquinho em paralelo à história da Catarina Sour, o negócio da Catarina Sour foi ganhando tração, né? Tipo, as cervejarias começaram, como é que é isso aqui? Né? Tinha muito no começo de cervejeiros, amigos, dizer assim,
pô, Fabito, como é que vocês fazem? Eu falei, cara, assim, ele, puta, me passa mais detalhes. Aí eu falei, cara, vamos lá e tal. E aí, na época, tinha um movimento da associação aqui, aí eles organizaram um final de semana, foi organizado pelo Lapoli, na época, que era o presidente da associação. Ele falou assim, pessoal, a gente vai se reunir na Armada esse final de semana, e o Fabito vai dar uma apresentação sobre como produzir as suas salvas. Quem tá afim? Aí veio o pessoal da Koenigs, lá de Jaraguá do Sul, que era esse é o case que eu sempre gosto de contar, porque eles eram uma cervejaria alemãzona clássica, Pilsen Weiss. Vige o nome. Né? E onde estão e tudo mais, como todas as cervejarias ali naquela região, né? E eles vieram, fizeram, né, tipo, workshop lá com a gente, começaram a fazer, e assim vieram cervejarias do estado inteiro, assim, algumas, e a gente fez um workshop lá sobre como produzir, como é que faz, como é que acidifica, como é que não faz, blá, 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 blá. E o pessoal começou, porque estava todo mundo muito interessado em querer fazer, querer experimentar, querer ver como é que era. Era uma coisa que gerava muita curiosidade, né? E aí, então, o negócio começou a ganhar atração, várias cervejarias começaram a fazer. Aí eu fui organizar um concurso caseiro, e aí eu também, parti da prerrogativa, tem muito cervejeiro caseiro que aí depois, né, fazendo já esse tipo de estilo, né, o concurso foi meu, eu boto o estilo que eu quero, brincadeira, né, mas a gente fez uma reunião lá, disse, pessoal, vamos colocar como estilo aqui no concurso e tal, todo mundo, será? Eu falei, BJCP nem permite, tem que ser só BJCP, eu falei, não, peraí, não, BJCP permite, né, tipo, é bem claro nas regras de que Isso era BJCP 2015 ainda, né? Era 2008, né? Não, 2015. Já acho que era recém-lançado 2015, isso. 2015, isso. E aí eu falei, não, vamos colocar, porque uma das coisas de Catarina, ter chamado de Catarina Sour é que a gente sempre tinha dificuldade de... Hoje tem um American Fruited Sour nos concursos BA que encaixa perfeitamente, mas na época não tinha isso e ficava meio esquisita a categorização. Mas enfim, eu botei no concurso e aí nesse concurso nós chamamos o Gordon para vir julgar, né? Sempre a gente tentava chamar alguém de fora e tal, e nesse concurso o Gordon veio julgar. Aí a história do concurso também é bem legal, que tipo, eu esqueci de comentar com o Gordon, o organizador, na correria, eu esqueci de falar para ele que tinha um estilo diferente, que tinha isso aí e tal. Ele foi julgando os concursos, acho que no começo eu até botei ele para julgar hidromel, cidra que tinha no concurso, que a gente não tinha muita mão de obra de juiz na época para isso. Aí ele jogou os mini-boss e tal. Quando chegou para julgar o boss que eu montei, tinha uma Catarina Sour no boss. E aí eu coloquei todas, e aí eu falei, isso aqui é Catarina Sour. Aí ele me olhou, aí eu, esqueci. Aí o Yuri de Blumenau tinha escrito um draftzinho do que seria o estilo, né? Uhum. E aí eu peguei, mostrei pra ele, isso aqui aqui na região a gente tá fazendo algumas cervejas assim e tal, então ela assim, ele, legal, traduz aqui pra mim. Aí eu fui lendo pra ele o que a gente tinha escrito, aí ele, legal, posso ficar com essa folha? Aí eu falei, pode. Aí ele dobrou a folha e botou no bolso. Aí a gente jogou o concurso e, moral da história, tinha uma Catarina Sour maravilhosa, ganhou o boss. Aí ele terminou o boss, ele veio e me chamou assim, tem mais dessas cervejas ali? Eu falei, tem, acho que foi a terceira categoria que mais recebeu inscrição. Aí ele assim, cara, tu faz um flight pra mim? Aí o Strapa, na época, era o meu sellerman ali. Eu falei, Strapa, faz um flight rapidão. Pega as melhores... Só de Catarinas. Só de Catarinas. A gente ordenou por nota na planilha. E ordenamos lá por nota, falei, cara, pega lá, ele pegou as de maior nota, acho que mais 6 ou 7, a gente fez um flightzinho, ele, legal e tal, beleza. Aí ele, bacana, interessante. Aí, beleza, acabou com o curso, todo mundo aliviado, acabou, vamos lá, confraternização, vamos pra Armada. Aí nisso, o Queixo tinha apagado do quadro o Dragon e tinha colocado o Daenerys por conta dele. Aí a gente entrou, todo mundo na Armada, e daí ele, não sei o que, a gente foi lá, visitou a fábrica, não sei o que, voltou ali pro TEP, aí eu perguntei pra ele, o que tu queres beber e tal, ele, Daenerys? Game of Thrones? Aí eu olhei assim, eu falei, que desgraçado, né, cara, trocou o nome. Aí eu servi a cerveja pra ele, veio aquela cerveja rosa, ele, wow, great name, Daenerys, great name. Aí eu falei, minha cerveja, esse é o nome mesmo, ficou Daenerys. Desde sempre foi esse nome, desde os livros. Não, sempre foi, eu nunca, né, inclusive foi ideia minha o nome. Ele empolgado, assim, great name, Daenerys. E aí ficou, né? Ô, Fabito, mas eu te entendo muito, cara. Eu tenho trauma também de seguir onda. Desde o Lost.
Lembra da série Lost? Sim. A série Lost me estragou de um jeito. Eu acompanhava, eu seguia. Mas eu só vi a primeira temporada. Cara, eu acompanhei a série inteira. Eu acordava de madrugada pra assistir os episódios. E eu fiquei traumatizado com esse negócio de seguir hype. Aí Breaking Bad eu demorei pra caramba pra assistir. Todas essas séries hypadas eu demorei pra caramba pra assistir. Tipo, mesma parada que eu tenho contigo. Mas então o Daenerys veio disso, né? Era uma coisa que eu não queria. Aí o dia que o queixo mudou e o Gordon entrou na armada e falou great name. Eu falei, bom, tá aí, né? Não vou nunca mais mudar esse nome, né? Pode vir o estúdio processar a gente que esse nome não muda. Meu, Daenerys é nome próprio. É isso, gente. Mas então já tá entendido então que a cerveja, né, o conceito de cerveja surgiu antes do nome de cerveja. Foi uma coisa, o nome foi dado no final das contas, não foi uma inspiração nem nada disso, né? Não, para a cerveja, foi o contrário. Foi o contrário. Pílulas de Conhecimento, apresentado por Levitec. Você acabou de ouvir o Fabito falar sobre Catarina Sour, o uso de lactobacilos e de como o controle da fermentação é crítico na produção desse tipo de cerveja. E é exatamente nesse ponto que o saber fazer da Levitec entra. Aqui, a gente trabalha com cepas selecionadas de Lactobacillus plantarum e Buchneri, pensadas para entregar acidificação previsível, pH estável e perfil limpo. Do outro lado, oferecemos leveduras neutras e também, por que não, um perfil um pouco mais frutado, desenhados para integrar com qualquer fruta que a sua criatividade mandar, somando aroma sem brigar com acidez. Tudo isso apoiado em biotecnologia e controle de qualidade rigorosos. Leveduras e micro-organismos com alta viabilidade, padronização de lote a lote. Se você quer garantir os melhores micro-organismos para a sua cerveja sour, fale com a Levitec e conte com a nossa experiência. Eu sou a Gabriela Miller, da Levitec Tecnologia Viva. Vamos lá, entendi que vocês tinham esse processo de pegar um mosto, mas que vocês tinham base, e mudar frutas. Uma cerveja, na verdade, né? Uhum. Uma cerveja, uma cerveja, mas que que vocês iam mudando a base de frutas. Ela funcionou de primeira? Vocês conseguiram acertar ela de primeira? Ou ela foi uma cerveja que teve uma evolução, sabe? Como é que foi isso, assim? Na primeira vez não deu certo isso, na segunda vez eu melhorei isso. Como é que foi esse processo? Na verdade, assim, agora a receita dela tá bem fixa, assim, né? Mas no começo a gente usava uma quantidade, assim, pornográfica de pitaia, que, assim... Aí a gente foi, através dos anos, reduzindo, né? Do tipo, pitaia é uma fruta cara, né? Pitaia é fruta de rico. Chuchu de rico. E aí a gente foi baixando, né? Eu não sei se ela começou com 15 ou com 10, do tipo, vamos para 9, vamos para 8%, para 7%, né? Até que a gente chegou em 5%, a gente ainda consegue aquele efeito pink. Ok. Né? E ainda dá um efeito legal e a gente não desperdiça aí pitaia à toa, né? Mas isso por questão de adaptação de mercado, de valor, para conseguir entregar uma cerveja, mas não necessariamente por questão de não funcionar a receita. É mais por uma adaptação de mercado. Essa foi uma adaptação, sim. E aí o maracujá, como a gente... Na verdade, assim, né, como a gente não é uma grande indústria com padronização de produto, cara, a gente tá sempre trabalhando com fruta. Então a gente está muito sujeito à variação do fornecedor, da sazonalidade. Então vai muito do feeling do cervejeiro na hora de esse maracujá que a gente pegou, ele tá menos potente, vamos usar mais. Esse maracujá que a gente pegou, ele tá super ácido, né? Vamos dar um teco a menos, vamos usar um pouco a menos. Então tem muito trabalhar com fruta, né? A gente usa fruta, né? Não é extrato de nada, tá muito sujeito a essa sazonalidade e é coisa que a gente, ao fazer o lote, acaba alterando, né? Ou mesmo, até conversei com o Edson lá, que é nosso cervejeiro atualmente, ele falou assim, Edson, só me confirma aí como é que tu tá fazendo atualmente, só pra eu não falar nenhuma bobagem, né? Eu tenho a receita assim... Me confirma como é que tu tá fazendo a minha cerveja aí, só pra eu entender. Mas eu tenho essa conversa com ele recorrentemente, assim, às vezes ele troca, assim, nas IPAs e tal, que ele não consegue um lúpulo fresco muito bom, assim. Agora ele já tá safo, né? Ele já nem fala mais, mas quando ele começou a
a trabalhar conosco, ele, cara, aqui, ó, esse Equanote aqui eu troquei por não sei o que. Eu falei, cara, relaxa, tá tudo bem. É tudo IPA, é tudo IPA. Mas ele tem esse cuidado. Aí eu até perguntei pro Edson, ele falou assim, cara, tipo, a gente compra uma quantidade X de maracujá, sei lá, 10 quilos de maracujá, vem 2 caixas, 3 caixas de maracujá. Cara, às vezes o processo dá um pouco mais, às vezes um pouco menos, às vezes, dependendo também da qualidade, usa mais, usa menos. Então, assim, não é uma cerveja que tá escrita em pedra, né? Então, a proporção da pitaia é uma coisa que ficou fixa, assim, e dá bastante variação de lote para lote, conforme a qualidade das frutas que a gente consegue e a qualidade da cerveja base, né? Às vezes ela se acidifica um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Então, ela tem bastante... eu acho que ela é bem regular, né? Tipo, eu nunca peguei uma Daenerys assim, tipo, caramba, essa cerveja tá descaracterizada, mas ela tem uma variação sensorial de lote para lote considerável, assim. Tu diria que cervejas ácidas, essa dificuldade é mais comum de padronizar um lote? Sim. Bom, considerando só a ácida, sim. E considerando o uso de fruta mesmo, então, para quem se propõe a usar fruta fresca, tudo mais, é bem difícil conseguir uma padronização, né? Vocês tentam usar sempre o mesmo fornecedor ou vocês acabam tendo que fazer rotação de fornecedor por tempo e tal? O fornecedor de pitaia é um fornecedor que o Strapa desenvolveu, e esse... até onde eu tenho informação, tá fixo já há bastante tempo, né? Então, tipo, tem uma época do ano ali que o Strapa vai lá de carro, enche o porta-mala dele e todo o carro de pitaia, chega aqui, ele processa tudo, descasca, faz cubo, congela e a gente vai usando durante o ano, né? Então, isso é interessante. Fixo. O maracujá não, né? Maracujá a gente acaba pegando da onde é mais conveniente. Eu vou chegar nas frutas porque eu tenho algumas perguntas sobre a questão da pitaia. Mas então, é uma cerveja que, primeiro, vocês já tinham ela como uma cerveja de caseiros, né, de cervejeiros caseiros. Vocês já tinham essa cerveja meio desenvolvida no ambiente caseiro. Sim. Que ela evoluiu para o ambiente comercial, para uma receita comercial, e ao longo dos tempos vocês foram fazendo adaptações até que ela chegou hoje, onde ela tá mais ou menos como receita. Isso, perfeito, exatamente. Tipo assim, não teve esse não funcionou isso, vamos ter que tentar de novo, porque vocês já tinham uma receita tinha uma... funcional, né? Sim, exatamente. Perfeito. Ela tinha receita de panelinha que já estava bem resolvida, né? E aí foi só pequenos ajustes, mas o que acaba fazendo mais diferença mesmo são essas variações de lote aí que eu comentei, né? Tá, a gente vai entrar nisso agora. Mas assim, vamos lá. Primeiro que, lindo demais, eu acho que o pessoal até comentou aqui no chat enquanto a gente tava... A gente não, eu só tô ouvindo aqui. Tu tava falando sobre a história da Catarina, é uma história que eu também não conhecia. Eu já tentei... Eu sei que tem um livro com a história da Catarina Sauer que eu nunca tive acesso a esse livro, não consigo comprar esse livro, simplesmente não consigo. Tô achando que, inclusive, não existe esse livro, ele é... Como é que se chama? É uma ilusão. Mas... Vamos lá. Como braçar essa cerveja específica, né? Não uma Catarina Sauer em geral, mas tipo, como que a gente braça uma Daenerys? Primeiro a gente tem que começar com essa base, né? O que é essencial para essa Catarina Sauer ser bem feita? O que seria para ti, do ponto de vista, o essencial? Pensando na cerveja base, né? Ela tem que ser uma cerveja... tem as dificuldades, né? De se braçar, de se fermentar algo ácido, né? Eu acho que o principal ponto de erro, né, em qualquer kettle sour é você não cuidar da fermentação, né? Porque você vai colocar a levedura, né, num mosto em que ela não está adaptada, né? Ela não foi domesticada. Ela não quer. Não foi o ambiente que ela nasceu para. Não, ela não foi domesticada para fermentar sob essas condições, então tu está indo contra a natureza dela. Então, isso que acho que esse é o principal cuidado, pensando na cerveja base, né? De fazer uma cerveja leve, uma cerveja limpa, né? E uma cerveja bem fermentada e bem atenuada e que tenha tido uma fermentação saudável, né? Então, todas aquelas coisas que a gente sempre fala para você ter uma fermentação saudável, né? De usar bastante oxigenação, nutrientes, aí a questão do pitch é muito importante, né? Então, a gente sempre costuma usar uma levedura
a melhor levedura que a gente tem na fábrica, né? O S05 a gente usa, a gente já fez com Brett lá no começo, quando a gente tinha um Clauseni rodando, a gente fermentou com Clauseni, a gente já fermentou com tudo que tinha rodando na fábrica no momento, né? Mas o que a gente normalmente tem em quantidade é o S05, né? Então a gente normalmente faz uma blonde, algo bem simples de primeira geração, e aí a gente pega essa levedura bem viável, em uma quantidade, pelo menos um pitch de lager, né? Então a gente dobra o pitch, pelo menos, né? Ou mais, e cuida para ter bastante nutriente, bastante oxigenação e dar as condições boas para ela fermentar. Acho que esse é o grande ponto em que dá para errar essa cerveja, a cerveja base, né? E uma vez que você tem uma base dessa bem construída, que aí é bem acidificada, bem fermentada, bem atenuada, aí você tem um bom ponto de partida para fazer qualquer brincadeira. Se você parte de uma base que está pouco atenuada, pouco ácida ou com problema de fermentação, você pode se iludir, jogar ali uma quantidade exorbitante de fruta que você não vai esconder esses problemas da cerveja final, né? É clássico isso, né? De tentar esconder com fruta ou tentar esconder com lúpulo, né? Uhum. Mas, e tu tem uma outra coisa, né, Fabito? Tu disse sobre pitch de Saccharomyces e tal, mas aqui a gente tá falando de 2 fermentações, né? Lógico, hoje a gente já vai chegar nisso na parte de fermentação, mas na época eram 2 fermentações. E era uma restrição de ter que fazer. Não, vocês ainda fazem, né, no caso, mas hoje em dia não é uma restrição. Hoje a gente tem outros micro-organismos que permitem isso, né? Sim. No começo, então, a gente fazia com Yakult mesmo, às vezes a gente guardava 10% de uma leva para usar depois de novo, e aí nós descobrimos aqui na cidade, tem um fornecedor de insumos para farmácia de manipulação, bem grande, assim, que tem um volume grande aí, eles importam esses insumos e vendem. E primeiro eu descobri numa farmácia de manipulação, né? Eu digo assim, cara, o pessoal vende esses probióticos, né? Vou tentar conseguir, né? Tipo, na farmácia às vezes tem essas cápsulas, essas coisas que vinham algumas outras coisas juntos. Eu digo, farmácia de manipulação, que é um conceito bem nosso, assim, né? Eu digo, cara, lá o cara tem tudo separado e ele monta esses probióticos, né? Eu vou dizer pra ele que, cara... Me monta uma sacola de lacto. Essa outra bactéria aqui, tu deixa fora. Essa outra aqui, tu deixa fora. Eu quero só aquele ali. E aí eu fui numa farmácia de manipulação e eles falaram, não, eu faço, tal. O cara me entregou um envelopezinho. E aí a gente foi, cara, isso aqui era caríssimo, né? Farmácia de manipulação é caro. E usei isso em casa, né? Aí eu pensei, cara, como é que vamos pra usar, né? Eu vou ter que descobrir quem é o fornecedor desses caras. E aí nós temos aqui a Coana, que eles importam esses insumos e vendem com preço... bom, na época não tinha nem outra opção, né? Só tinha essa opção, né? Não, foi muito antes de qualquer sour pitch, qualquer produto comercial para essa finalidade. Então era basicamente ou você fazia o sour mash, né? De pegar, de acidificar com o próprio malte, né? Até o Guerra, no começo, nas Catarinas da Lon, fazia assim. Só que aí você tá jogando os dados, né? Pode ser que dê bom, pode ser que não dê. É muito mais perigoso, né? Porque daí tu tá lidando com um ambiente que pode vir muitas coisas junto no malte ali, que não somente o lactobacilo que tu quer, né? Sim. Então, era isso, ou a gente usava em casa o Yakult, né? A gente chegou a usar na fábrica o Yakult, comprar uma quantidade absurda de Yakult. Teus filhos tomam Yakult, hein? O pessoal lá no super falando. Eu digo, você vai ter problemas no trono amanhã, hein? A história de Game of Thrones. Game of Thrones, na real, era com o lactobacilo vivo do Yakult. Então, assim, não tinha, na época não tinha, né? Então, aí isso foi legal, que aí que a gente conseguiu bastante consistência nas acidificações. Porque, cara, plantaram na mesma temperatura, comprado do mesmo lugar. Cara, um final de semana faz o mosto na sexta-feira, inocula, tapa, purga oxigênio, sábado, domingo, Acidifica sábado, domingo de manhã, ferve. Desculpa a blasfêmia, né? Espero que ninguém fique ofendido, é só uma brincadeira, né? Eu brincava na época e dizia assim, não, Deus criou o final de semana pra gente fazer kettle sour, né, cara? Faz o mosto... Faz o mosto na sexta, chega na segunda na fábrica, abre fervura, continua, né? Tá aí o final de semana pra isso, né? Porque às vezes numa fábrica, enfim, às vezes tem 2 turnos, tem 3 turnos, trabalha 7 dias, é difícil você dedicar um vessel pra isso, né? Mas indo desse cenário aí de cerveja artesanal, cerveja caseira,
é muito tranquilo a gente deixar uma panela de fervura durante o final de semana ali ocupada, não ia ter outra finalidade mesmo. Então é muito conveniente, né? Ia ficar quietinho. É muito conveniente, é muito previsível. Então, assim, e já adiantando então o papo da fermentação, até esses produtos novos, né? Como é que é o... CV7, o Philly Sour, Sour Peach... Philly Sour, acho que foi o primeiro que saiu e tudo, né? Cara, é fantástico, eu acho que foi um grande avanço, é um marco, né, assim, no mercado, mas, assim, do ponto de vista de uma fábrica, ele é chatinho de usar, né, ele tem as suas, cheio das mandingas, né, cheio das manhas aqui para usar, e coloca açúcar, aumenta a temperatura. Eu acho que pro caseiro ele funciona muito bem. Uhum. Ele funciona pra quem tá querendo testar pela primeira vez, pra quem quer brincar sem se comprometer muito, mas eu acho que pra fábrica, ele talvez se torne até caro, né? Talvez ele seja até caro pra usar numa fábrica. Uhum. Eu abri o chat aqui, o Chico tava perguntando da Helvéticos, né? Eu lembro que esse papo até tive com o Chico no passado, que a gente olhava o catálogo da Coana, né? E tinha lá todos os lactobacilos possíveis. Tipo, o Plantarum, o Delbruck, Brevis, blá, 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 blá. Até a gente teve a vontade, né? Tipo, vamos fazer uma leva com Brevis, uma leva com Delbruck, uma leva com Plantarum. Aí o Helvéticos, né? Que é o que o Chico citou aqui no chat, eles também tinham, e tinha pesquisa dizendo que ele era um dos, assim, mais agressivos na acidificação. Se eu não me engano, acho que o Chico na época até comprou, testou. Mas, cara, o Plantarum funcionava tão reloginho, assim, que a gente acabou não testando mais nada, assim, né? Então, a gente sabia que inoculava na sexta, chegava na segunda ali, ia estar no seu 3.1, 3.2, 3.3 de pH, e tocava a ficha, né? Tocava em frente, e tava tudo certo, né? Então, esses Sour Philly, enfim, todas essas leveduras que apareceram, em que elas fazem fermentação alcoólica e ácida junto, realmente para caseiro, foi legal e tudo, mas assim, eu acho que me parece, não tenho grande experiência com esses outras leveduras, mas é muito cheio de manha. Acho que para você conseguir padronização lote a lote e um comportamento previsível, por incrível que pareça, é mais difícil do que do que você fazer um Kettle Sour, né? E é cheio de detalhezinhos e para você conseguir. E, em última instância, eu sei que aqui é só uma opinião minha, eu não gosto do perfil sensorial dele para esse tipo de cerveja que nós fazemos. Do Helvéticos. Não, desculpa, das lancheiras lá, do Sour... do que é das perdão. Dos Philly Sours e tudo mais. Eu acho que ele traz um componente adicional que a gente não busca nessa cerveja. Ele não traz uma fermentação ultra limpa para deixar a fruta brilhar e tudo. Vem um componente meio frutado, meio cítrico. A fermentação não é limpa, não é clean. Uhum. Pelo menos da minha experiência, da minha opinião, né? Eu sei que tem pessoas que adoram, tem pessoas que fazem cervejas premiadas com eles, tem pessoas que dizem que as melhores sours que fazem são com eles, né? Respeito, sim, a opinião e de pessoas que eu, inclusive, tenho grande consideração, assim, mas, assim... Até aperto a mão dessas pessoas. Tenho até amigos que usam. Tem até amigos. Cara, mas assim, a CV7, por exemplo, eu acho que das que eu testei, é a que deixou o perfil mais neutro, mais próximo de neutro, mas definitivamente quando eu fiz uma Berliner Weiss com fermentação lática, né, separada, com Kettle Sour, e depois, na verdade não fiz com Kettle Sour, eu fiz com inóculo concomitante de lacto, saque e brete. Eu fiz assim a ceva. Uhum. E ficou muito boa. Enfim, mas um perfil mais limpo e tudo isso. Sim. E você está ouvindo esse episódio já pensando em abraçar uma cerveja, você pesquisou localmente, você sabe, não precisa usar equipamento antigo e ultrapassado, tu pode usar os equipamentos da Easy Brew, com uma linha completa de equipamentos, acessórios e insumos, eles atendem desde o cervejeiro caseiro iniciante até a produção profissional. Está com vontade de produzir, mas com pouco tempo ou espaço, você precisa conhecer a nova K60, o equipamento Double Vessel que ocupa o mesmo espaço de uma single, conta com várias automações e ainda tem uma versatilidade enorme. Ela faz de 15 a 50 litros e tem a capacidade de processar grande volume de malte, fazendo das Sessions até as High Gravities.
E o nosso ouvinte ainda tem 10% de desconto com o cupom BRAÇAGEMFORTE, tudo junto. Entre agora no site easybrew.com.br para escolher o equipamento que melhor atende às suas necessidades. Easy Brew, cerveja sem perrengue. Mas voltando a Daenerys, Fabito, se alguém quiser fazer ela, vamos dividir isso aqui em pedacinhos. Malte. O que a pessoa tem que ter de base, né? Quais são os maltes que ela deve usar para fazer essa cerveja? Então, não inventar. Metade Pilsen, metade trigo, nada de malte especial. Malte de trigo ou trigo em flocos? Malte de trigo. Malte de trigo. Não inventar, né? O malte tá ali como base, ele não deve nem estar como coadjuvante, né? Ele tem que realmente sair da frente, né? Então, a gente usa nas nossas bases sempre 50% Pilsen, 50% malte de trigo. Então, malte Pilsen, considerando que a tua afirmação de que tem que ser uma cerveja base, inclusive, fugir de maltes Pilsens Weirmann, belga, procurar Pilsen mais, provavelmente, agrária. O mais neutro possível, né? Que a gente mais neutro. A gente não tem acesso aos aqueles two rows americanos, assim, que são bem neutros. O nosso malte mais neutro para padrões americanos e etc. Eles já têm um pouco mais de expressão. Mas, sobretudo, uma cerveja que você vai botar um caminhão de fruta, eu não gastaria com malte Weirmann, não. Se perde. Eu não gastaria, não faz sentido você usar um malte mais caro ou inventar qualquer história. Fabito, lúpulo, é só brincadeira aqui? Como o Estevão falava, a dança do lúpulo, só ficar rodeando? O que o Estevão falava? O Estevão falava da dança do lúpulo. Tu pegava o lúpulo e ficava esfregando em volta da panela, assim, e só pra dizer que passava lúpulo. É tipo a receita clássica de Dry Martini, que você joga primeiro o vermute, chacoalha no copo e joga ele fora, que é só pra deixar o cheirinho, né? Então, sobre o lúpulo, aí teve uma evolução na receita. Tinha até esquecido quando você tinha perguntado anteriormente. Sim, é só um cheirinho, é só para dar um mínimozinho ali de... Porque a amargor e acidez, em geral, elas não combinam, né? Sim. Quando você tem muita acidez, você evita algo muito amargo, né? São sabores que têm pouca sinergia, pelo contrário. Então, a gente colocava sempre um mínimozinho, só para dar uma equilibrada, né? Porém, o problema grande dessas cervejas é a formação e retenção de espuma. Porque, enfim, dependendo de como você faz o teu processo de acidificação, se você não toma alguns cuidados, você acaba quebrando muita proteína. Você acelera a ação da protease, né? A protease, isso. E comprometendo a tua formação e retenção de espuma. E algumas frutas são especialmente ruins na questão de matar a espuma, né? Você pega physalis, butiá, tem umas frutas assim que você coloca... Por causa de gordura, né? E gordura, sim. Porque elas tem um óleo nessas cervejas. Óleo, isso, que são muito oleosas, né? Do butiá até o butiá nem é tão oleoso, assim, mas no despolpar ele, o pessoal acaba batendo muito no coquinho dentro, né, na semente dentro, e libera bastante. Então, assim, você acaba com a espuma. Então, uma evolução importante, né, nessa cerveja, a gente parou de usar lúpulo Herol, tiramos todo o lúpulo da fervura e transformamos toda a carga em adição de alfácido na cerveja pronta. Né? Então a gente... Já Tetra Hop ou Hexa Hop. O Hexa Hop. E vocês pararam com a fervura? Não, a gente faz full boil, né? Uhum. A gente só parou de lupular a fervura, né? Não adição nenhuma de lúpulo. Eu vi gente falando que ao usar o Hexa Hop conseguiriam cortar a fervura, né? Daí não precisariam fazer a fervura, porque com o Hexa Hop tu consegue inibir o lacto, né? A gente ainda tem interesse em evaporar DMS, enfim, né? Eu acho que tem uma boa fervura, é importante pro processo, pra cerveja final, além da isomerização, né? Mas, bom, pelo menos uns 15 minutos de fervura, pelo menos, né? Uma fervura boa. Enfim, esse pessoal que fala sobre isso, eles falam sobre fazer essa fervura de 15 minutos antes do inóculo do lacto, ou seja, ferve antes, baixa a temperatura, inocula o lacto, deixa acidificar, coloca o hexa e depois coloca as Saccharomyces em cima depois que a temperatura baixa. Mas enfim, vocês são outras pessoas, a gente tá falando de você. Aí eu acho que
que você tá com a fermentação lática pronta na tua panela de fervura, eu acho que não tem por que você não ferver ela 15 minutinhos para matar o lacto, né? Tipo, tudo bem, o lacto ele é muito sensível, você consegue eliminar ele fácil, né? Mas assim, é um ponto a menos um foco a menos de potencial contaminação, né? Então, e tá tudo ali, né? Você não precisa fazer nada, é só você apertar um botão e esperar 15 minutos, né? Não vejo por que não ferver pós-fermentação lática, né? Fábrica, né? Fábrica é diferente. Aí, a parte de levedura, a gente falou, né? Tu usa o Plantarum, né? Lactobacillus plantarum, pra fazer o Kettle Souring. E American Ale genérico, o S05, levedura neutra ale, pra fazer a fermentação. Procede? Perfeito. Água. Algo diferente? Um ponto importante, ligeiramente antes, fazer a mosturação se favorecendo o beta-milase, tipo, de uma forma bem agressiva, para você ter... Porque o final, né, a cerveja ela tem que ser leve e refrescante, então, por isso que não se usa malto especial. 63, 64 graus, alguma coisa assim? 63, 64 durante um bom tempo, deixar a beta por bastante tempo, né? E outra coisa importante é fazer acho que isso aqui, hoje em dia, técnica de Kettle Sour são bem populares, né? Mas não custa. A gente faz uma pré-acidificação com ácido lático para abaixo de 4,5 antes de inocular o lacto. Isso ajuda a você evitar potencial, porque você tem um mosto cheio de nutrientes, doce ali, muito açúcar, muito nutriente, é um banquete, né, para qualquer micro-organismo. Você fazendo essa pré-acidificação, você consegue manter uma boa parte desses micro-organismos longe aí do teu mosto. Afinal, esse mosto aí vai ficar... Como a gente diz, a gente faz na sexta e volta na segunda, ele vai ficar aí 48 horas ou mais, tipo, disponível, né? Então, a gente faz essa pré-acidificação. E isso também ajuda com a espuma, né, Fabito? Ajuda sim. Essa pré-acidificação também ajuda a evitar. Exato. Ajuda a evitar essa aceleração da protease, né? De fazer a quebra proteica e você ter problema na retenção de espuma. Então, é um passo importante no processo, né? Garantir que o teu recipiente está bem coberto, né? Assim, a gente usa plástico filme, né? Para cobrir a panela de fervura. Se você conseguir manter a temperatura nos 35 graus ali, que é a temperatura que o lacto trabalha melhor, né? Que o Plantarum especificamente, né? Isso, claro, específico, claro. Alguns é um pouco mais, alguns um pouco menos, mas o Plantarum específico, o sweet spot dele ali é 35 graus. Método caseiro, né? Quando eu fiz a primeira vez na panelinha, eu digo, cara... como é que eu vou fazer e tal. Eu usava aqueles aquecedores de aquário, né? Aqueles tubetes que tu liga na tomada. Sim, que deixa imerso, né? Isso, eu sanitizava bem e usava esses aquecedorzinhos de aquário para 20 litros, funciona muito bem para fazer essa acidificação. Tentar purgar o máximo de oxigênio que você conseguir dali, porque o oxigênio vai acabar... É por isso que você faz a fervura antes, para esterilizar e tirar todo o oxigênio do mosto e depois tentar purgar o oxigênio com CO2 para evitar que outras leveduras que usem o oxigênio no seu metabolismo, dificultar para elas, né? Se por acaso elas tentarem contaminar o teu mosto. Concorrência. Tu tá tentando favorecer a concorrência entre lacto e coisas que estão no ar. Exatamente. Ainda mais que, como a gente usa o liofilizado, então ele tem todo o tempo para acordar, né? Então tem que ter todo esse cuidado. Eu acho que aí é um dos grandes pontos, né? Isso e a fermentação é onde pode dar errado. Você pode pegar alguma contaminaçãozinha, ou então depois ter uma fermentaçãozinha mais arrastada. Acho que são os dois grandes pontos assim, onde a base pode desandar e depois não vai ter fruta que corrija, né? Perfeito. Aí, do lado, tem alguma coisa específica referente à água que vocês façam de ajuste? Não, água é só garantir o mínimo de cálcio para ter um bom processo, uma boa sedimentação. No processo mesmo, né? Garantir o mínimo de cálcio. Sulfato cloreto a gente deixa 1 para 1 mesmo, não precisa, não faz grandes diferenças. Eu acho que talvez o sulfato, às vezes alguma coisa seca, ácida, você querer dar uma potência maior com o sulfato ali, talvez possa acabar desequilibrando. Então é só o mínimo de cálcio para garantir, pH correto da mosturação
e não tem nada, não tem nada demais na água, né? E a água de vocês é bem desmineralizada, né? Ela é bem com poucos minerais, né? Aqui sim, é água de superfície. Água de superfície, né? E falando em lúpulo, se você quiser acesso a toda a miríade de lúpulos selecionados pela Hops Company diretamente nas fazendas norte-americanas, safras específicas selecionadas lindamente, entra no site hopscompany.com ou chama a pessoa que já te atende ou ainda manda um direct que estamos começando 2026 e logo logo tem safra nova para comprar. Aí, beleza. A gente já sabe que a Daenerys vai pitaia vermelha, não a pitaia branca, né? Isso é importante. Pitaia vermelha. Eu acho que é muito importante, porque ela tá ali só pra dar cor, né? Por causa da cor, só pra dar cor. Mas então, e maracujá? Quais as proporções que tu recomenda para imitá-la, né? Quais as proporções de pitaia e de maracujá? Da pitaia, né? Nesses anos todos a gente já viu. Tem pessoal que vende, inclusive, um pó de pitaia, que funciona bem, mas é caríssimo também, assim, né? Pó de pitaia? Isso. Eles fazem pó de pitaia? Isso. É tangue? Se chama tangue, isso. Não, mas é 100% fruta, né? Eles secam, moem e fazem. Até funciona, mas é uma meleca de... Bom, meleca é de qualquer jeito, né? Porque é uma frutinha... Parece um final do Dexter. No dia da fábrica lá que o pessoal processou pitaia, parece que cometeram um crime lá, né? Enfim, existe, né? Mas assim, o que a gente gosta de fazer é o método clássico de adicionar fruta, descascar, cortar em pedaços menores, congelar, descongelar, liquefazer e jogar no final da fermentação, né? Então esse é o... Então é polpa, uma polpa feita por vocês. Vocês fazem uma polpa da fruta. É uma polpa feita por nós, né? Porque o grande detalhe desse tipo de cerveja, ao contrário às vezes de uma belga, que eles jogam fruta inteira, alguma coisa assim, é uma cerveja para ser consumida, não tem grande complexidade, né? É uma cerveja bem direta ao ponto. Então é uma cerveja para ser consumida ultra fresca. Então a ideia é que a fruta seja... Você tem o mínimo tempo de fermentador pro copo, né? Então, por isso a ideia do congelar a fruta, né? Uhum. É um passo legal, porque ajuda a quebrar as paredes celulares e tal. Enfim, você consegue depois... Sanitiza também, ajuda a sanitizar. Não, esse é um mito, na verdade, né? Tipo, a sanitização por congelamento é mínima. Sanitização não é o termo correto, na verdade, né? Ele ajuda a diminuir as chances de contaminação, mas não mitigar. Mas é mito, né? Isso é tratado como um mito, assim, né? Essa questão do congelamento ajudar nessa questão o pessoal trata... A gente sempre abraça né, eu adorava aquele blog que tinha, que é o Embrace the Funk, que a gente sempre abraçava as possibilidades, né? Do tipo, vocês processam com ácido peracético, não sei o que. Não, amigo, né? Tipo, tá ácido, tá alcoólico. Cuspe e uma passada de pano. Não, mas não chega a ser tanto, a gente tem os mínimos cuidados, né? Mas, enfim, a gente não arrisca levar algum off-flavor para cerveja por sanitização. Tipo, a gente processa a fruta, coloca e, enfim, não tem problema. Então, essa do congelamento, então, essa questão da sanitização é mito, mas para o tempo para você ter toda a absorção de, tanto a questão da cor, aromas e sabores, diminui, né? Isso é importante nessa cerveja que você quer tomar ela o mais fresca possível, né? E a adição é feita... No final da fermentação. No final da fermentação. No final da fermentação. Hoje em dia, até conversei com ela, assim, o nosso método clássico de fruta sempre foi no terço final de fermentação. Ok. Hoje em dia, por questão de rotina de fábrica, questão de a gente ter cadeia toda refrigerada, né? Tipo, o negócio sai dali, vai pro nosso bar, fica na câmara fria parada e tudo mais. E dependendo da fruta, do teor de açúcar e tudo mais, e o que a gente quer como resultado final também, às vezes acontece de ir mais perto do invase ou ir pro keg, etc, né? Mas via de regra, a gente ir pro keg, no caso, maracujá, a gente faz isso, né? Maracujá, a gente usa um voal, extrai tira todo o conteúdo dele, coloca um pouco no processador
E hoje em dia também a gente já não faz mais tanto isso, mas no começo a gente fazia muito. E usava um voal, uma peneira, alguma coisa nesse sentido, jogava o maracujá no keg, fechava, purgava e jogava a cerveja em cima, né? Isso é a maneira que a gente conseguia extrair mais um aroma mais fresco, um sabor mais fresco, né? E mantinha daí, não fermentava esse moço, esse suco do maracujá não era fermentado daí, ou não? Não era, tem muito pouco açúcar, né? Não me lembro de ter feito medição, mas é uma quantidade de açúcar muito pequena, mas eventualmente quando a gente quer manter algum dulçor residual, também é possível você fazer isso, né? Ou sim, claro. Botar. Mas enfim, via de regra, a fruta é no terço final de fermentação, que é a receita da panelinha. E quantos % de cada fruta, que tu não falou? Então, a gente começou com 10% de pitaia lá no começo, e hoje em dia a gente estabilizou em 5%, né? Então, para pensar para 50 litros, a gente acaba usando 2,5 kg de pitaia. E o maracujá, em geral, a gente usa 2 litros de suco extraído para 50 litros. Mais ou menos nessa proporção. Daria... não vou nem tentar fazer a conta aqui. 4%? 4%, por aí. Uhum. Em torno de 4%. Isso. Boa. E dessa forma, então a gente sempre extrai o maracujá, a gente não fermenta, a gente extrai o mais próximo, ou direto pro keg, ou imediatamente antes de envasar. E a pitaia tem um pouco mais de açúcar e tal, eu recomendo colocar num terço final ali de fermentação. Perfeito. E aí, carbonatação, né, para quem é concurseiro, né, o importante desse tipo de cerveja, daí, primeiro, acho que 2 grandes dicas para tentar ganhar uma medalha com Kettle Sours de qualquer gênero em concurso. Uma use extrato de lúpulo isomerizado, tetra, hexa hop, para manter uma boa retenção de espuma. E a segunda, porque tem nada, assim, aparência, né, 3 pontos no concurso, mas a gente sabe que no final o subjetivo conta na parte subjetiva da tua avaliação. Cara, você pega uma cerveja totalmente sem espuma na sua frente, assim, ela acaba te dando... Dá um desânimo, né? Dá um desânimo, né? E a segunda coisa desse tipo de cerveja é a carbonatação, né? Fazer uma carbonatação mais alta. Eu acho que é essencial para ganhar medalha nesse tipo de cerveja em concurso. Cara, se você tem uma base limpa, bem feita, bem atenuada, bem ácida, com uma acidez destacada, bem atenuada, bem clean, uma fermentação boa, aí você faz a sua brincadeira em cima, que, claro, vai ficar, dependendo do que você escolher, enfim, vai ficar melhor, pior. Mas aí você usa esse extrato de lúpulo e carbonata bem, cara, sua chance de conseguir uma medalha, de ir bem no concurso, alguma coisa assim, é bem grande, né? Então eu sei que o pessoal aí que ouve o podcast tem um monte de... O pessoal do Prestígio aí tem bastante... O pessoal do Prestígio lá do sistema de ranking cervejeiro de medalha, que a galera tá babando pelos cantos da boca. Medalha. Tá que nem o Muttley. Famoso Muttley. Eu sei que hoje em dia ninguém mais conhece o Muttley, mas enfim, o Fabito conhece, isso que importa. Fabito, uma coisa que ficou faltando foi as estatísticas da cerveja. OG, FG... teor alcoólico e IBU. Legal. Isso eu queria ter puxado naquele momento em que você foi fazer a brincadeira de botar o ouvido. Conta aqui pra mim da Berliner Weiss. Então, assim, o que eu acho que diferencia essa cerveja de uma Berliner Weiss e de uma Florida Weiss e de qualquer coisa que pelo menos o que a gente tinha de referência na época, que a gente sabe que ninguém que estava envolvido com isso aí acha que inventou a roda ou qualquer coisa do gênero. Era tudo coisas que, claro, que já existiam e já rodavam. Mas, assim, uma coisa que a gente fazia claramente diferente do que a gente estava acostumado a tomar na época e tinha acesso e tudo mais, é que é uma cerveja, né? É uma cerveja. Uhum. Não é um suco de fruta, não é, né? Tipo, é uma cerveja 5,5 de álcool, em que por nenhum momento que chega na frente da pessoa, ela titubeia que aquilo é uma cerveja. Ela vai estar pink, ela vai estar com uma quantidade absurda de fruta, mas a base da cerveja está ali, clara, bem identificada, bem compondo o conjunto. Então isso... Não é um coquetel misto, coquetel composto. Então, assim, a gente sempre procurou que... Como ela atenua bastante, né? A gente tenta buscar atenuações aí abaixo de 1010, com certeza. Se conseguir abaixo de 1005, melhor, né? Então vai acabar ficando aí por 1006, 1005, 1004 de FG. Então para chegar aí nos 5,5%, 1045, 1044, né? 1046 de OG, para chegar nesses 5,5%.
IBU só o mínimo mesmo, 5 IBU, se conseguir colocar com tetra ou hexa-hop, um extrato isomerizado, melhor ainda toda essa carga, mas seriam essas as estatísticas dela. Perfeito. Fabito, pra encerrar, tu mudaria algo na Daenerys hoje? Ou ela já é... ela é imutável hoje pra ti? O nome. Chamar ela de dragão de novo, de Dragon? Não. Na verdade, assim, né? Ela é uma cerveja que você se afeiçoa, né? Tem toda essa história, essa brincadeira que eu contei. Ela ganhou medalha quando a gente foi eleito a melhor cervejaria da primeira Copa Poa. A gente ganhou medalha com ela. Segunda Copa Poa ganhou medalha com ela. Agora, mais recentemente, no Uruguai, a gente ganhou medalha. Então, sabe, você vai se afeiçoando e tal. Eu acho assim, eu não mudaria nada nela, mas é uma cerveja que você tem que estar em constante atenção para tentar manter as características que fazem dela o que ela é, né? Então, tentar conseguir um bom maracujá, usar na quantidade certa, uma boa pitaia, e, enfim, as mudanças que eu faria seria para tentar manter ela como ela é, né? E que sempre precisa dessas mudanças. Mas na receita como um todo, hoje eu não mudaria nada, não. Perfeito, então. Fabito, mais alguma coisa? Não, acho que seria isso, né? Contemplamos tudo? Eu acho que sim. E aí, né, eu acho que, além de ser uma cerveja que a gente adora, além de ser uma cerveja que a gente faz há muito tempo e mantém, repete várias vezes no ano e tudo mais, além de ser essa cerveja que trouxe algumas medalhas para nós, a história do BJCP em si, assim, foi uma coisa especial, assim, né? Porque, enfim, talvez ali pro pessoal da Armada, em geral, talvez não tenha tido grande valor, assim, porque no final, quem é mais... Eu e o Strapa, né, que somos aí mais envolvidos aí com concurso, julgamento, né? Agora, eu que participo do programa do BJCP há tanto tempo, né? Estou ali galgando notinha, galgando ranking, organizando o tasting, né, Henrique? Né? Abraço, pessoal, né? Os Nationals que não são Proctors. Organizando taste, organizando prova, tão envolvido com o programa como um todo, né? A hora que o Gordon me mandou o primeiro draft, ele disse, Fabito, dá uma olhada se tá legal para publicar assim. Eu olhei assim, a hora que eu bati nos exemplos, assim, cara, foi tipo, arrepiou até o dedinho da unha do pé, assim, né? Assim, foi né, uma coisa bem, bem especial, assim, cara. E a gente sabe, né, quem conhece o Gui, assim, que tá sempre meio que ordenado por representatividade, assim, né? Normalmente a ordenação não é alfabética, né? Ela tem uma ordem ali. Então, eu não consegui arrancar do Gordon uma verdade sobre isso. Algumas pessoas falam que é ordem de representatividade, outras é em ordem de mais próxima, mais aderente ao estilo. Isso, mas parece que ultimamente tá em ordem alfabética. Em alguns estilos tá em ordem alfabética. Pode ser, mas deixa eu acreditar no que eu quero acreditar. Mas tá em primeiro, cara, foda-se, tá em primeiro. Deixa eu acreditar no que eu quero acreditar. Meu, tá em primeiro, e foda-se, se vocês escolheram o nome A com a letra A primeiro, é a inteligência de vocês, foda-se. Inclusive, vou mudar o nome pra A Armada. Eu pensei que tu ia dizer, vou testar isso e botar A Armada com H no início. Mas assim, foi uma coisa, então, uma coisa bem especial, assim, ver, né, enfim... É uma grande bobagem, não quer dizer grandes coisas, mas especialmente para mim, no nível pessoal que me envolvo tanto com isso, né, com o BJCP e tal, assim, foi uma coisa muito incrível, assim, né, tipo, uma coisa que eu tenho bastante orgulho, assim, e de vez em quando eu conto isso, assim, para pessoas aleatórias e tal, pô, que legal, não sei o que e tal, assim, sabe, traz, a gente, né, assim, armado uma cervejaria pequena, sou cervejeiro caseiro há tanto tempo, faço essas pataquadas tudo, tipo, não, muito dinheiro não dá, né, nada disso, mas, assim, isso me trouxe um nível de satisfação pessoal muito, muito grande, assim, né, tipo, tá, ok, isso aqui foi legal. Foi legal demais. Fabito, parabéns
primeiro, né, e obrigado por ter trazido toda essa história rica em detalhes. Eu até pensei que eu deveria fazer um programa sobre a história da Catarina Sauer, nem precisa mais, porque esse aqui já resolveu tudo, mas muito obrigado. Me admira um programa como Braçagem Forte até hoje não ter feito. Na verdade, já foi feito um programa, um Braçando com estilo Catarina Sauer, contra a minha vontade, mas já foi feito. Vou comentar que eu achei que hoje eu iria ver mais caretas suas. E achei que foi contido hoje. Assim, Fabito, eu respeito a Armada porque tem uma cerveja, uma Schwarzbier chamada Arnold Schwarzbier. Schwarzlager. Então, tipo assim, eu respeito a Armada por causa disso. E, tipo, eu não posso... Tem uma mild na Armada, né? Tem mild na Armada. Então, tipo, não tem como ir contra. Fabito, muitíssimo obrigado ao pessoal que tava vendo a gente ao vivo aqui também. Muito obrigado. Valeu. Nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, todos os agregadores. Se você puder, você deve fazer um comentário, dar estrelas, porque isso é importante. Vai fazer a gente ser mais recomendado para outras pessoas. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Fabito. É isso. Valeu, obrigado. Braçagem forte. Uma braçagem forte. Este podcast é uma produção da Pint Network e está disponível no Spotify, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Na nossa equipe, contamos com a colaboração de Henrique Boaventura, Ludmila Almeida e Maurício TK, sócios e apresentadores do podcast. Também fazem parte do time Gabriel Gurian, na apresentação e redação do blog, Rubens Reis, na edição, Hop Your Media, nas redes sociais, e Laís Andrade, no design.